Olá, seja muito bem-vindo ao canal Expert e Companhia, o mundo dos negócios. Nós somos Expert e Companhia, somos uma multiconsultoria especializada em atender ao público corporativo. Somos em 9 sócios das mais variadas áreas de comunicação, de marketing, área financeira, recursos humanos, design. Temos diversas atribuições dentro da nossa empresa e para inaugurar esse canal, onde pretendemos bater um papo com você, levar bastante informação do mundo corporativo para a tua realidade, para a realidade da tua empresa, dando dicas, dando tendências, esclarecendo uma porção de opiniões que envolve todo o universo corporativo. A gente começa hoje esse bate-papo com o Dorival Alcaldi, um dos nossos sócios, especializado em gestão corporativa. O Dorival tem aí algumas décadas de experiência à frente da área financeira de importantes companhias no Brasil, destacadamente na indústria automobilística. Ele é formado em ciências contábeis, com especialização em gestão. E hoje, para a gente trazer um assunto que é bem presente na vida de todos nós vamos falar sobre a tão discutida reforma tributária. Não sobre a reforma tributária sob o ponto de vista do governo, sob o ponto de vista macroeconômico do país. Não, isso tem bastante gente já esclarecendo para você. A especialidade do Dorival, e isso que nós queremos levar para você, é o que essa possível reforma tributária pode trazer de impacto para a sua companhia, para o seu dia a dia, para as finanças do seu negócio. Dorival, bem-vindo, tudo bem? Vamos falar de reforma tributária? É bom estar aqui para conversar sobre esse assunto. Uma temática aí que está se debatendo já, na verdade, há muitos anos, né, essa reforma tributária, e as empresas acabam entendendo, tentando entender o que está acontecendo. Muitas delas hoje eu tenho percebido que já nem estão indo muito atrás, porque dizem, isso não vai sair agora, vamos deixar um pouquinho para frente, vamos entender um pouquinho por cima, na hora que a coisa andar um pouquinho mais, a gente vai discutir. E são essas discussões que a gente tem tido com essas empresas. Ok. Dorival, antes de falar da reforma propriamente dita, é necessário que a gente esclareça para o nosso público se há a necessidade de uma reforma, é porque, de certa forma, o que nós temos hoje é um verdadeiro caos tributário no país. Antes da gente esclarecer um pouco mais de como se compõe, se é que é possível, mas de como se compõe esse caos e para onde as propostas de reforma tributária querem nos levar, eu te perguntaria o seguinte: eu sei que você atuou durante muitos anos em indústria automobilística, trabalhando inclusive em outros países. O que era explicar para um alemão, para um suíço, para um francês, personagens que certamente você conviveu ao longo da sua carreira, como funcionava a estrutura tributária do Brasil? Eles entendiam? Eu acho que eles faziam o que entendiam, na verdade. A gente explicava, né, por causa a grande tributação e bitributação, né, de que existe aqui no Brasil. Só lembrando que começou até não tão ruim nos anos 50, principalmente com a indústria automobilística, onde você tinha basicamente 3 impostos, o federal, estadual e municipal. Depois aí começou-se então a ter bitributações até a gente chegar no dia de hoje, que é uma parafernália realmente bastante grande. Nós precisamos sim de uma simplificação, e uma simplificação muito forte, não é pouca, na verdade, e é o que está se tentando fazer desde muitos anos, pensando lá do Fernando Henrique, de Lula, de Michel Temer, e agora é o que está no sistema aí. Sempre tem uma desculpa de ter que postergar, e hoje, na verdade, é a pandemia, mas que precisamos começar de uma certa forma, mas não é um começo só, mas ter uma ideia de como isso vai ficar como um todo. Mas voltando aí ao que a gente estava falando, na hora de conversar com os alemães, os americanos até, era difícil,
porque você tinha imposto e depois você tinha que voltar dizendo que aquele imposto também tributava sobre uma outra tributação. Então, principalmente quando você tinha novos projetos e de repente precisava mostrar a composição, né, desse novo projeto, a viabilidade desse projeto, você voltava nisso. Então, acho que a princípio a gente descrevia, né, eles falavam, bom, ok, acho que entendemos mais o que é IVA, quer dizer, o valor agregado em si, a gente não tem todos esses impostos aqui, mas temos vocês lá, isso era importante, chegava um ponto que eles delegavam, falavam, temos vocês, temos os tributaristas aí que vocês têm aí no Brasil, e vamos seguir dessa forma. Mas, de certa forma, entendemos a complexidade da coisa, mas não vamos querer entender o dia a dia como isso se fecha, como se fecha. Fala-se muito, Dorival, e eu pediria a tua opinião com relação a concordar ou não com essa tese. Diz que, filosoficamente ou estruturalmente, o grande problema da estrutura fiscal que onera todos os brasileiros é que no nosso país ela incide muito menos sobre a renda e muito mais sobre o consumo. E aí eu me permito até dar um exemplo para tornar isso bastante claro. Digamos que um empresário que agora, durante o período de pandemia, esteja, como todos nós, inclusive, trabalhando em casa, em regime de home office, precise comprar um fone de ouvido. Esse fone de ouvido custa R$100. Eu não tenho exatamente a especificidade de qual a carga tributária desse fone de ouvido, mas vamos supor que seja 45%. Então, esse empresário que fatura em torno de R$30 mil por mês, ele comprou o fone de ouvido de R$100 e pagou R$45 de imposto. Esse mesmo fone de ouvido pode também estar sendo comprado por um outro brasileiro que ganha um salário mínimo e que precisa do mesmo fone de ouvido para que os seus filhos em casa possam se desdobrar e tentarem acompanhar as aulas que a rede municipal estadual de ensino está ministrando pelo computador. Então, imagine o que esses R$45 significam para o empresário que ganha R$30 mil. Basicamente nada. Mas o que esses R$45 de imposto em cima de um fone de ouvido, e aí por isso que a gente fala de consumo, o que ele mexe com a vida de alguém que ganha um salário mínimo? Você concorda com essa tese? O problema está, de fato, em onerar os produtos e, fundamentalmente, o consumo e não a renda? Esse é o cerne do que deveria ser uma reforma tributária no Brasil? Sim, sim. Esse é o cerne e é o que está se buscando. Na verdade, é isso mesmo. Quando a gente pega um país como o nosso, né, e países emergentes, com uma desigualdade tão grande, isso fica muito mais patente. Esse exemplo que você deu ocorre em qualquer produto, efetivamente. E no varejo é por aí mesmo, é 45% a 47% a carga tributária. E, basicamente, a gente não sabe exatamente que ela é nesse percentual, principalmente a classe com mais necessidades, né, com maiores necessidades. Então, esses 45% são impostos por dentro, por fora, né, PIS/COFINS monofásico e assim por diante, que no fim, na somatória, chega nesse percentual. Então, isso, além de ser uma complexidade para todo o país, né, para toda empresa, indústria, é um grande problema realmente para as classes menos privilegiadas, né, que nós temos aqui no nosso país e cada vez maior. E agora com a pandemia, então, a hora que acabarem esses auxílios é que a gente vai ver, por exemplo, no começo do ano que vem, o que pode acontecer. Então, a gente tem que mudar realmente esse conceito, principalmente depois da criação de tantos impostos sobre impostos, e temos que começar a fazer taxações diferentes, né? Então, se você pega a taxa do imposto de renda, que se você pega a questão classe média, você tem os 27,5%, né, de imposto de renda, ele serve para quem ganha no ano aí R$40 mil, R$30 mil, como quem ganha 1 milhão, 2 milhões, 3, é o mesmo 27%. É lógico que o valor absoluto ele é maior, né? Mas o que você sobra, o que a diferença desses 80%, 70%, ela é bastante grande. Então,
Essa é a ideia realmente que existe, né, dentro da reforma tributária, e precisa existir isso, e precisa, por quê? O primeiro ponto é que quem compra essa classe menos privilegiada, e qualquer um de nós, mesmo que seja agora com imposto menor, buscando a renda, né, o imposto do varejo vai continuar existindo, isso não tem jeito, ele vai ser menor. Então não é 47%, ele vai ser 25%, vai ser 20%, mas pelo menos você vai saber qual que é o total desse imposto no varejo. Então, a grande posição é você sabendo, as classes sabendo que aquele é o valor do varejo, vai começar a brigar para que ele possa ser reduzido. Por outro lado, o governo taxando dessa forma e taxando a renda de uma forma diferenciada, tem que ter um programa mais extenso, é o que a gente procura, né, procuramos ter, para que a classe menos privilegiada comece a ter essa diferença de valores, comece a ser repassado para essas classes menos privilegiadas e para todos nós. Né? Então, estamos falando de saúde, estamos falando de educação, de saneamento básico e tudo mais. Que precisa mesmo, precisa mudar. Sim, já não é de hoje, há algum tempo, e vamos ver agora se isso passa dentro desse mês, o mês que vem até o fim do ano. Além de ser um instrumento fundamental para começar a encurtar a imensa desigualdade social que existe no país, seria uma forma também, ao desonerar a tributação de produtos e de consumo, de começar a garantir uma competitividade maior dos setores produtivos brasileiros. E aí, óbvio, eu me lembro de exportações. Nós temos aí um dólar na casa de R$ 5,30, R$ 5,35, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Estamos vendo o agronegócio explodir no Brasil em termos de receitas, mas não temos muitos outros setores que consigam se destacar em se tratando de exportação, em função, talvez, dessa estrutura tributária no país, que é bastante perversa, não só com aqueles que são menos favorecidos, mas também com as corporações. Você diria que uma das culpas do Brasil, ou um dos motivos do Brasil não ter tanto êxito nas exportações como poderia e, fundamentalmente, como deveria, em função desse sistema tributário que é perverso para as corporações? Sim, até aproveitando, você falou do setor de agronegócio, né? Então, eles, pela estrutura que eles têm, começaram a se estruturar e até ajudar eles próprios a terem o escoamento da produção. O governo está ajudando bastante e tal, mas eles, por si, começaram a se ajudar, por exemplo, nessa questão de escoar a produção. Agora, por outro lado, sim, a indústria, por exemplo, quando se fala de indústria, né, se diz muito que se exporta impostos. Por quê? Você tem a desoneração, a isenção toda na tua exportação, mas você não consegue ter tudo isso dentro das suas compras de insumos. Tá? Então, você gera, realmente, nesses impostos não cumulativos, existem cumulativos aí também no sistema, uma série de créditos, efetivamente, que você depois não consegue absorvê-los de uma forma ou de outra, até pelas crises que entram, então o seu mercado doméstico acaba caindo bastante. Então, esse sistema tributário, ele tem que enxergar isso também, né? Porque não adianta gerar crédito, não adianta desonerar, isso sim é interessante para ter um preço mais competitivo, agora com o dólar a 5,30, 5,40, eu vi o Guedes falando ontem até que agora o presidente está mais contente por conta disso. Por quê? Porque ele falava, o presidente dizia que a gente importava até bananas, né? Então agora com esse dólar é muito mais fácil exportar. Mas a gente não deve estar contando só com desvalorizações de moeda, porque esse é um artifício, né, que de repente isso muda ali na frente. Mas a gente tem que contar mesmo com todo esse sistema tributário, principalmente nessa questão de ter uns impostos para a indústria que possam ser compensados também. Né? Isso seria dessa forma. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da proposta apresentada há poucos dias pelo ministro Paulo Guedes.
sabemos que um dos principais pontos dessa proposta dele é justamente quebrar essa questão da bitributação ou até dos impostos cumulativos. Mas antes eu te perguntaria o seguinte, ele acabou de apresentar uma proposta então para o país, mas nós temos outras duas que há anos vêm tramitando, uma na Câmara e outra no Senado. Não sabemos exatamente qual das três irá vingar e se uma delas irá para o trono, será efetivamente outorgada e passará a funcionar no país, tentando simplificar essa cadeia tão complexa que nós temos de tributos no país. Mas, independentemente das três, eu sei que você já as estudou, qual deveria ser a convergência entre elas, ou qual deveria ser o ponto que qualquer uma delas traz que seria vital, ou seja, se você fosse estabelecer uma prioridade para qualquer uma dessas reformas tributárias, isso sob o ponto de vista das empresas, de quem nos assiste, de quem sabe que por volta de 45% de tudo que fatura, e isso acontece em média com qualquer empresa nesse país, acaba sendo recolhido sob a forma de impostos. Então, respondendo agora para esse empresário que está nos assistindo, o que essa reforma tributária precisa ter como prioridade número 1? Bom, é sempre o mesmo, a simplificação toda. Então, você tendo um imposto, na verdade, você simplifica bastante. A própria Deloitte fez um estudo que uma empresa gasta 34 mil horas por ano para atender toda a legislação. Isso representa mais ou menos 17 pessoas trabalhando full time, né? Para atender toda a legislação, né, seus acessórios, seus SPEDs e assim por diante. Então, é a simplificação. O Guedes tenta agora entrar primeiro com os impostos federais, porque está dentro do limite, basicamente, dele, tem que passar pelo Congresso da mesma forma, tal. Mas eu diria, não mexeria agora com os estados e com os municípios, pensando no quê? No próprio Bolsa Família, que existe aí, o novo plano que está se pretendendo, pensando na classe de menor renda, e também na chamada desoneração fiscal aí, agora. A desoneração da folha de pagamento, ela já existe desde 2015, foi implantada já, acho que até um pouco antes, onde você podia fazer a opção de ter ou não ter a desoneração. Então, ela privilegiava o emprego, por quê? Quem tenha ou quem tem muitas pessoas, né, dentro da sua composição de custo, o pessoal representa bastante, como uma construtora, por exemplo, Os grandes empregadores do país, né? Grandes empregadores, telemarketing, por exemplo, ao invés de você taxar 20% em cima da folha de pagamento, como patronal, INSS patronal, você põe 1% sobre faturamento. A diferença é bastante grande. E agora está dentro do Congresso, voltou, né? O Bolsonaro não aceitou, né, na verdade, a continuidade disso, até por conta de poder contar com alguma reforma, mesmo que seja parcial, de uma reforma tributária, então ele vetou. Então, ele está voltando agora, né, para o Congresso também, mas a ideia do governo vamos aprovar alguma coisa, que a gente tenha uma simplificação e a gente venha a ter essas compensações daí para frente. É lógico que a gente está falando de um novo imposto de transações também, que é uma outra história, e isso está difícil realmente, ou não vai passar pelo Congresso. Então, a grande dificuldade do que existe hoje do CBS, que seria uma simplificação, simplificar, começando da forma que for, ela tem que ser feita, né? Fazer uma ampliação total, como, por exemplo, a proposta da Câmara, eu acho que ela não é ruim, porque ela pega os impostos federais, estaduais e municipais, e faz uma simplificação. E continua dando aos estados, por exemplo, e as próprias prefeituras, algumas autonomias. Não é que eles tiram as autonomias, por exemplo, de benefícios também que existem hoje. Então, simplifica, se coloca um imposto base,
mas cada estado pode continuar fazendo algumas alterações de alíquotas, algo assim. Então, quando a gente volta de novo para a empresa, é interessante a simplificação, só que ele teria 10 anos ainda de duplo Transição. ponto de transição, né? Que é 10 anos, por que os 10 anos? Né? Na verdade, se fala, por que não fazemos isso amanhã? É porque muitas empresas investiram no Brasil, por exemplo, no país, com alguns benefícios. Então, você não poderia deixar cancelar todos esses benefícios, porque aí você vai estar restringindo novos investimentos para o país. Aí volta naquela primeira conversa nossa, o que os estrangeiros, os alemães, os americanos, entendem da tributação no Brasil? Na hora que você chega, fala, ó, você abriu aquela planta lá, né, você investiu lá, só que aquele benefício não tem mais, tá? Como assim? Não, agora implementamos uma IBS, uma CBS, seja lá o quê, então tudo aquilo ficou cancelado. Então eu acho interessante realmente esse período de transição. Os empresários todos, eles querem a simplificação, mas nós vamos levar um tempo aí, na verdade, em conjunto. Mas aquela história, precisa começar? Precisa. De uma forma ou de outra? Sim. Então, esse eu acho que eu iria, né? Parece que aí você pega menos impostos agora aí, o que seria a própria da Câmara, seria um começo e no final, no futuro, você pode usar o que o Senado coloca, onde pega o IOF também, aí, a CID também sobre os combustíveis envolvidos, mas isso você pode complementar depois. Agora, que não é fácil, não é porque temos as eleições e o período está muito curto, bastante curto. Você mencionou há pouco sobre a CBS, seria a contribuição sobre bens e serviços, que segundo o ministro, a proposta dele é essa, substituiria PIS e COFINS e que você deixaria de ter impostos cobrados sob o efeito de cascata. Como que é e como que seria, Dorival? Qual que é a fundamental diferença ao unificar a cobrança desses dois impostos, criando um terceiro, e como que isso efetivamente simplificaria a produção de riquezas no nosso país, que é o fundamental. Sim. Hoje o PIS/COFINS ele já tem não cumulativo e tem o cumulativo também, que seria o cascata, existem os dois. Então você vai afetar diferentemente aí segmentos. Tá? Então o grande ponto segmentos e quem tributa, por exemplo, pelo lucro presumido. O lucro presumido é quem fatura até 78 milhões de reais. Então você tem o valor de 3,65 e fim de papo. Né? No momento que você muda, que a taxa prevista, né, o percentual é 12% para todo mundo, e aí vem o governo e diz, olha, se alguém me mostrar que o cálculo o valor é muito, o percentual muito alto, eu reviso, né? Eu vi as entrevistas também dizendo, peraí, acho que está muito alto. Então, eu tenho o meu cálculo, se alguém quiser conferir, tá ok, senão eu reviso. Mas, então, existe, os grandes problemas, acho que são quem está no presumido, e aí se entende que muita gente vai sair do presumido para o real, porque dizer, bom, aqui eu não tenho, vou ter 12%, mas eu não tenho como compensar esses 12%. Então eu vou no lucro real porque eu faço as compensações. E o pessoal que presta serviços, por exemplo, os autônomos, né, os prestadores de serviços. Então, o que você vai ter de 3,65 ou alguma coisa um pouco maior para 12%. Nesse caso você, me perdoe te interromper, mas nesse caso você não sacrificaria milhares, talvez dezenas de milhares de micro e pequenas empresas no país que acabam absorvendo por volta de 50%, 55% de toda a mão de obra que existe no país quando você eleva esse patamar de 3,65 para 12%? E isso não impactaria num país que, durante a pandemia, viu os números de desemprego crescerem de 11%, 11,5% para 13%? Não é um risco muito alto para o governo insistir nesses 12%? Sem dúvida, e esse é o grande problema. Você tem razão, a empregabilidade, né, desse setor de serviços é muito grande, né, efetivamente. Então, por isso que o governo ele quer
coloca a CBS, mas em paralelo, e já está falando, por exemplo, de um imposto de transição e está falando também da desoneração da folha de pagamento. Então, o governo, a princípio, tem esses três pilares, né, para trabalhar juntos. Por quê? Na verdade, na hora que eu passo de um percentual para maior, eu pego um segmento bastante grande de prestadores de serviço, e muitos prestadores de serviços empregam como telemarketing, a forma que a gente disse, muitas pessoas. Então, a exoneração da folha de pagamento seria uma compensação. Só que, voltando, essa desoneração da folha, que era provisória, começando em 2015, ela existia até agora. Então, os empresários estavam acostumados, né, com essa questão temporária, provisória até hoje. Você tira e você volta com ela dizendo: aprova isso, que a gente faz a desoneração e eu tenho um imposto de transação ainda no sistema. Então, eu vejo que a CBS, por só, ela não se sustenta, o próprio governo fala disso, sem uma interligação dessas duas ou três pontas aí também. Então, o setor de serviços realmente é o grande prejudicado em cima disso, e quem está na tributação, né, da forma que eu disse, aí, tributação pelo lucro presumido, também teria um grande problema em cima disso. A aprovação da reforma tributária, qualquer que seja a escolhida, a da Câmara, a do Senado ou a do ministro Paulo Guedes, ela envolverá uma negociação política que normalmente sempre suplanta as reais necessidades econômicas do país. Isso é um vício que, infelizmente, ainda não conseguimos eliminar da estrutura político-econômica do país. Mas para as corporações, para as empresas, considerando que hoje nós temos por volta de 50 novas regras fiscais por dia, se a gente, antes dessa reforma tributária chegar, acho que um trabalho de planejamento tributário, um trabalho, considerando até a questão urgente de redução de custos em função do encurtamento dos negócios que aconteceu durante toda a pandemia, quer dizer, isso os empresários podem buscar alternativas. Quer dizer, o que você recomendaria, então, em se tratando de controle de custos, planejamento tributário, novos investimentos? Quer dizer, esse basicamente é o teu trabalho. Perfeito. Bom, complementando a parte tributária em si, né? Então, independente de ser aprovado agora ou não, vai começar no começo do ano, 2021, por exemplo, você sempre tem 5 anos aí para trás que você pode fazer uma varredura, vamos chamar assim, né, de alguma coisa que você deixou de se creditar. E com a questão de necessidade de caixa das empresas, então muitas estão realmente vindo atrás dessas recuperações de impostos. Então, só lembrando, por exemplo, no caso de uma indústria, né, em que você tem muitos insumos entrando, então você tem que ter realmente um controle muito bom desses insumos, o que dá direito a crédito ou não, de PIS/COFINS e assim por diante. E a gente verifica aí fora que muitas empresas, então, deixaram de recuperar alguns impostos nesses últimos 5 anos. Então, isso a gente tem trabalhado bastante ajudando essas empresas, mesmo que eles tenham tido já um tipo de avaliação, né, tributária dessas recuperações, a gente tem trabalhado bastante forte em cima disso e ajudado em recuperações maiores até, dentro do âmbito administrativo. Não estamos falando nada de judicial. É o que está na legislação e, porventura, se deixou de recuperar. Quanto às propostas que a gente tem aí, no início, acho que eu falei que muitas empresas não estão nem querendo ouvir agora, porque, de repente, isso não aprova. Eu acho que é importante, né, ter, talvez, um consultor para entender, eventualmente, o que está sendo planejado e aonde afetaria realmente essas empresas, porque é melhor você sempre se antecipar aos problemas, né, e estar discutindo esses problemas, né, do que depois esperar e a coisa está sendo implementada. É lógico que as empresas já têm seus contadores, tudo mais, tal, mas a gente tem uma gama de especialistas aí que pode
está ajudando um pouquinho mais em cima disso. Outro ponto também que a gente tem visto em empresas que a gente atua, que fala, bom, por que eu vou fazer um planejamento financeiro um pouco mais longo? E um pouco mais longo hoje seria 6 meses, 1 ano, por exemplo, né? Horizontes muito próximos, né? Se eu não consigo projetar a semana que vem, eu acho que aí também eu acho um erro, nós achamos um erro, por quê? Você tem que ter algum planejamento com algumas premissas, claro, onde você... Porque tudo isso que nós estamos falando faz parte de uma discussão estratégica, de curto prazo. Hoje ninguém vai fazer uma projeção, talvez, de 3, 4, 5 anos, né? No passado fazíamos até de 10, imagine só, claro, fazer uma projeção para 10 anos. 5 anos hoje, realmente, já poucas empresas fazem. 3 é, na média, a projeção que se tem. Então, eu diria, é importante ter, né, de uma forma bem concisa, que seja, né, bem prática, onde você possa entrar com os what ifs, na verdade, e se vender menos, se vender um pouco mais, né? E o custo tem que estar sempre muito bem controlado. Não adianta nós entrarmos aí numa pandemia, a queda, graças a Deus, ainda bem, não são os 10% que inicialmente o próprio FMI, né, tinha nos colocado, vai ser 5%, 6%. A bolsa está aí, né, subindo para os investidores ainda, tomara que não seja uma bolha, existem riscos, né, de estar subindo, mas ela vai voltar. Ou seja, você precisa mesmo controlar os seus custos, né, de uma forma bastante concreta, com planejamento em cima desses custos, para que você possa realmente, para que as empresas possam estar sobrevivendo. Então, nós prestamos serviços aí de consultoria para isso, consultiva, seja da forma que for, como interim management, e a nossa atribuição, na verdade, dentro da Expert a gente tem especialistas também, dentro do grupo automobilístico, que trabalharam a vida toda, né, fazendo essas reduções, e aqui fora, né, a gente vê agora que realmente são muito importantes e muito necessárias. Tá dado o recado, muito bom, quero te agradecer pelo excelente bate-papo. Falamos hoje aqui no nosso canal Expert Companhia, o mundo dos negócios, sobre a possibilidade da reforma tributária que vem aí, mas mais do que isso, falamos sobre a relevância de uma equipe de consultores. O Dorival é da área financeira e nós temos todo um time de outros colegas de altíssimo nível que indiscutivelmente, com ou sem reforma, podem ajudar. E aí eu faço uso de uma palavrinha especial que o Dorival usou e que é o ponto nevrálgico da Expert Companhia: planejamento estratégico. Então, dá uma ligadinha, entre em contato com o Dorival para tocar a tua vida corporativa e a da tua empresa para frente, precisando de algum tipo de sustentação externa. A equipe do Dorival, toda a equipe da Expert Companhia pode te ajudar. Eu agradeço ao Dorival, agradeço a sua audiência. Se você gostou aqui do nosso papo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like, dá um joinha para o nosso bate-papo, e muito em breve, estaremos de volta com mais algum tema, com mais algum assunto que impacte a nossa vida corporativa, porque a Expert Companhia é o mundo dos negócios. Dorival, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Edu, obrigado a todos e continuamos nos falando. Valeu.